A seguir, Hora da Notícia. 3 escolas estaduais foram interditadas em Passo Fundo nos últimos dias e para falar sobre a situação das escolas gaúchas e a educação no estado como um todo, nós vamos receber hoje aqui no estúdio o secretário estadual de Educação, Faisal Caram. Bom, o secretário de Educação também discute com a reitoria da UPF possíveis parcerias para a qualificação de professores em robótica e em astronomia. Na última entrevista da série sobre relacionamentos em pleno Dia dos Namorados, o tema hoje é sexualidade. Nossa convidada é a psicóloga Daiane Croda Machado. E ainda, nesse Dia dos Namorados, a gente vai falar sobre casais que trabalham juntos. Será que é um bom negócio para a relação? Hoje é quarta-feira, 12 de junho, é Hora da Notícia. Será que misturar relacionamento com trabalho é um bom negócio? Bom, é isso que a gente responde hoje no Dia dos Namorados com 2 casais que encararam o desafio de empreender juntos. Na verdade, eu trabalhava numa fábrica de alimentos em Santa Catarina e a Tatiana estava concluindo o curso de engenharia de alimentos e chegou nessa mesma empresa como estagiária. Foi bacana porque quando ele cozinhou assim me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a olhar ele com olhos assim um pouco mais mais de admiração ainda. A gente estudava na mesma escola e a gente se conheceu, bem dizendo, numa festa que teve. Foi a partir dali, daquela viagem, eu comecei a investir mais, né? Todas as histórias de amor começam de um jeito parecido. É um interesse mútuo, uma vontade de ficar junto e quando viu, 2 se transformam em 1. Mas no decorrer da vida, algumas histórias podem tomar um rumo diferente. Tanto o Domingos e a Tati, quanto a Shailene e o Peterson encararam o desafio de juntos abrir o próprio negócio. E será que dá certo? Eu encaro como um aprendizado a cada dia, né? Porque, na verdade, a gente está sempre junto, a gente tem que conviver com as manias e com as qualidades e com os defeitos da outra pessoa. A gente tem um crescimento e por mais que aconteçam as brigas, aconteçam as discussões, que é normal de todo casal, no fim de tudo isso, a gente olha para os nossos pontos e tenta sempre corrigir. Eu acho que um dos maiores desafios é você separar, né, a tua vida pessoal da tua vida profissional. E mesmo assim a gente sabe que às vezes acaba misturando tudo, mas é como o Petro sempre me diz, depois que a gente fecha a porta, acaba aqui, né? Quando a gente chega em casa tem que ser a nossa vida. No começo foi difícil, teve mais discussão, mas a gente foi aprendendo um com o erro dos outros. A gente começou a conciliar, a ver que tem que separar a vida pessoal da vida profissional e agora está estabilizando. De mãos dadas há 15 anos, os 2 casais têm os mesmos objetivos em comum, ainda que uns estejam há mais tempo no mercado e outros há menos. Eles garantem que não existe segredo ou fórmula secreta para dar certo. A gente briga, né? Porque é impossível, né? Você não discutir. Mas eu acho que você é uma pessoa que seja teu parceiro do teu lado é o mais importante, né? Que respeite, que te ajude e que pegue junto contigo, né? E não fique só esperando o outro fazer por você. Eu acho que isso é o mais importante e faz as coisas acontecerem. Os objetivos de vida nossos sempre foram bem parecidos. A nossa filha, é claro, o interesse por cozinha. É o amor em todos os lugares. Até no trabalho. Porque a gente se ama muito, né? Porque se a gente decidiu tocar todas essas coisas juntos, eu acredito que isso é amor, né? Para mim, o amor é a paciência diária, é o crescimento diário, é o tu ouvir a crítica e conseguir... na hora tu não fica muito legal, mas depois tu revê, né, os seus conceitos. Eu acho que é muito amor mesmo, né? Porque depois de 15 anos juntos, a gente ainda... Tem as briguinhas que a gente tem sempre, mas não consegue ficar um longe do outro, né?
Olha, a gente vem falando sobre relacionamento desde segunda-feira. Nós começamos pelos tradicionais, passamos ontem pelos relacionamentos contemporâneos e hoje, no Dia dos Namorados, a gente vai falar de um assunto que talvez seja fundamental para manter um relacionamento, seja ele qual for. A gente está falando de sexualidade. Por isso nós convidamos a psicóloga Daiane Croda Machado, uma especialista neste assunto. Muitíssimo obrigada pela tua presença. Você é especialista em terapia de casal e também em terapia sexual. E a gente leu o seguinte no teu Instagram: onde há amor e desejo, há um casal. O que exatamente isso significa, Daiane? Dentro dessa ideia de amor romântico, muitas vezes a gente supervaloriza o carinho, o afeto, o companheirismo e negligencia um pouco a questão do desejo, da sexualidade, né, de deixar viva a relação através, sim, do sexo. E isso acaba tirando força do casal. Então, como já diz Rita Lee, amor, né, sem sexo é amizade. E acho que uma das coisas que atrapalha é a gente esquecer que um casal se configura sim por amor, mas um amor recheado de desejo. Bom, então a vida sexual ativa ela é fundamental para o sucesso, para a felicidade do casamento. Pela sua fala, certo? O que é importante, então, para que esta vida sexual seja ativa? Bom, a questão do investimento, né? Talvez o que mais a gente vê que diferencia o início do namoro, né? Falar de sexo para namorados é fácil, né? Em função de que no início do namoro os investimentos são muito naturais, né? E até pela química cerebral alterada da paixão, tudo isso se investe muito. Com o passar do tempo, rotina, filhos, enfim, o que acontece é um desinvestimento nessa área. Então, o sexo vai indo para o fim da agenda, quando está na agenda, né? Porque às vezes ele nem está na agenda, e o casal passa a não investir. E como já falava a psicóloga do primeiro vídeo, começa também a não contratar, né? A não negociar, a comunicação sexual é algo muito difícil, né? E às vezes o casal vai conversar sobre sexo na hora menos apropriada, quando ele acabou de acontecer. Né? E não cria espaço para falar sobre suas preferências, sobre o que mudou, sobre as coisas que o outro gosta, procurar ouvir. E eu vejo casais com 10, 20 anos juntos e que não se conhecem ou nunca tiveram um diálogo aberto de sexualidade. Então, sem dúvida, o investimento e a comunicação são os nortes para a gente ter uma vida sexual melhor. Todas as experiências são válidas quando se fala da sexualidade? Hoje a gente está num movimento, né, de ter uma série de negociações sexuais, né, que envolvem essa questão de abrir a relação no sentido de mais variadas experiências. Mas me preocupa porque às vezes a gente fica com essa ideia também de pirotecnia, que o sexo bom é aquele que tu compra o sex shop todo, traz para dentro de casa, ou se fantasia, ou traz muita coisa, que pode ser muito legal em alguns momentos, mas que não é isso que vai configurar, né, uma sexualidade de qualidade. Mais uma vez, o contrato, né, o que pode, o que não pode, o que quer acrescentar, o que não quer, né, que experiências o casal quer viver juntos, né, para que possa, respeitando também os limites e as individualidades de cada um, seja possível, né, que o casal desfrute do prazer, mas mantendo, né, a cumplicidade e o companheirismo, que é o essencial para a base do relacionamento. O sexo está em todas as idades, inclusive na terceira idade, mais do que nunca nesse momento da vida. E hoje a gente tem essa maravilha de poder ter descobertas da sexualidade, né, com já uma idade mais avançada, em função tanto das evoluções da medicina, quanto da possibilidade, né, de os casais se permitirem descobrir, às vezes num novo relacionamento, pós uma viuvez, uma separação, se descobrirem, né, como pessoas sexuais de um jeito diferente. E é um processo muito bonito, né? A sexualidade está presente em todos os momentos da vida, né? Uma vida sexual ativa pode ir muito bem, muitos anos. O casal, também tem um mito que casal que está junto há muito tempo transa menos ou transa pouco, e isso não é verdade. Né? Quando o casal segue investindo no relacionamento, o sexo vai para a agenda, as mulheres se apropriam, né, da responsabilidade pelo seu desejo, né, pelas suas iniciativas, o sexo se mantém e às vezes essa descoberta é mais tardia e ela possibilita uma nova sexualidade aos 60, 70 anos. Daiane, só para a gente fechar aqui, uma pergunta que eu acho que é um assunto que aparece no teu consultório, nos teus atendimentos. Quantidade ou qualidade, ou a resposta depende do gênero, se é homem ou mulher, ou nada disso tem mais a ver?
Olha, na verdade, sexo é algo que quanto mais faz, mais se faz. Então, sim, quantidade também é importante. É mito que é só qualidade. Ou seja, é preciso que esses dois critérios andem juntos. Sim, próximos, mas que com certeza uma frequência maior, uma produção hormonal maior vai fazer com que o sexo fique melhor e mais frequente ainda, uma roda que gira no sentido favorável. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia, fechando essa nossa série de entrevistas sobre relacionamentos. Obrigada. Obrigada. E olha, não existe relacionamento ideal. Tem namoro que vira casamento depois de um encontro por aplicativos. E tem casamento tradicional que vira um fracasso. Você ficou curioso? Não assistiu ao painel de ontem à noite? Fica tranquilo, hoje tem reprise do programa aqui pela UPF TV às 11 horas da noite e uma última exibição amanhã às 10 da noite. Você pode rever o programa também pela página da UPF TV no Facebook ou acessar o nosso canal no YouTube. A gente mostra para você agora um trechinho de como foi a discussão de ontem à noite. Isso é a maior dificuldade humana, né? É poder suportar a diferença, né? E no nosso tempo isso está muito além dos relacionamentos, do interior dos relacionamentos, porque isso sempre foi um problema em todos os relacionamentos, né? É uma posição clássica sabida que que o relacionamento é uma construção que precisa ser revista, refeita, que tem dimensões diferentes em diferentes tempos e que tem momentos que pode não sobreviver a essas tensões, né? Mas nós vivemos um tempo em que se a modernidade clássica era marcada pela estabilidade, né? A modernidade contemporânea ou líquida, né? É marcada pela diversidade. Há uma transformação nas relações, mas eu tendo a concordar com o professor Francisco que realmente essa transformação ela traz muitas coisas que já estavam presentes na forma como as relações se davam, né? Elas só talvez são exacerbadas hoje por essas mudanças que nós temos. A viuvez para o homem, ele procura reconstituir o relacionamento dele. E o que ele busca? Ele busca aquela companheira, ele quer a parceria da casa, ele quer novamente reconstruir o seu casamento, né? A viuvez para algumas mulheres, em especial as mulheres mais velhas, é uma espécie de felicidade validada. Eu já cumpri o meu papel. Então, muitas das mulheres viúvas na idade mais avançada, elas não querem mais esse compromisso. Não querem compromisso. Não, então elas agora sim, agora eu já cumpri aquele meu papel. Depois do intervalo, nosso convidado aqui no estúdio é o secretário estadual de Educação, Faisal Caram. Nós já voltamos. Já foi divulgada a lista com as duplas classificadas no projeto Música na Praça em Passo Fundo. 30 músicos foram escolhidos por uma comissão de avaliação indicada pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. A lista com os nomes está disponível no site da Prefeitura. As apresentações começam no dia 23 de junho aqui pelo bairro São José e seguem até 1º de dezembro em vários espaços públicos da cidade. E a segunda edição do Prêmio Literário de Passo Fundo está com inscrições abertas. São 4 categorias: romance, poesia, conto e crônica. Neste ano, o edital também contempla literatura infantil e juvenil. O prêmio é de R$ 5.000 para o vencedor em cada uma destas categorias. Os critérios para participar estão no site da Prefeitura. As inscrições são de graça e devem ser feitas, então, na Secretaria de Cultura, que fica na Avenida Brasil, ao lado do Teatro Municipal.
Hoje a Zulmara Colucci tem mais do que reforma da Previdência para falar para a gente. Zulmara, que informações são essas que você nos traz hoje? Olha, Thaís, 3 assuntos que eu trago hoje no Fatos. Primeiro, a Coleurb e a Transpasso fecharam um acordo coletivo mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho. 4,3% de reajuste retroativo a março, R$ 440 de vale alimentação, R$ 180 de vale creche para trabalhadoras das empresas. A segunda informação é que está com o Ministério Público Estadual para aparecer a proposta de acordo entre Manitowoc, município de Passo Fundo e o autor da ação popular. Dado o parecer, a proposta será examinada pela Vara da Fazenda Pública, cabendo à juíza Rossana Gelain a homologação ou não. Se isso ocorrer, a empresa devolve a área ao município, a prefeitura realiza a licitação para destinação e quem se interessar deve pagar um valor mínimo de 44 milhões de reais. São 30 milhões de reais para a empresa, 12 milhões e meio para a prefeitura e 1,5 milhão de multa. O prazo para que tudo isso aconteça é de 240 dias. E amanhã, agora sim, vamos falar de reforma. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, apresenta o parecer final. A grande expectativa é se ele vai incluir estados e municípios na reforma, como pediram ontem os governadores. O deputado acenou que vai acatar os pedidos, mas os governadores têm o compromisso de buscar votos para aprovar a reforma em plenário. Lá, o governo precisa de 308 votos. Zulmara, obrigada pelas informações. Bom trabalho para ti e até amanhã. Até amanhã, Thaís. Obrigada. A quarta-feira segue com um predomínio de sol e temperatura em elevação em todo o norte do estado. Veja os detalhes, então, de como fica o tempo amanhã e também na sexta-feira. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mínima 15 e máxima 25 graus. A sexta-feira também será de sol com algumas nuvens, mínima 15 e máxima 25 graus. O secretário estadual de Educação, Faisal Caran, está passando o dia aqui na Universidade de Passo Fundo. Pela manhã ele esteve na reitoria discutindo possíveis parcerias para a qualificação de professores em robótica e astronomia nas escolas públicas. O interesse de uma parceria entre UPF e governo do estado surgiu em uma audiência em Porto Alegre no final do mês passado. Na ocasião, a universidade apresentou possibilidades de projetos para a qualificação de professores nas escolas públicas. Nós viemos aqui para conhecer os projetos, nós temos um interesse muito grande no novo projeto a ser lançado no final de junho para toda a sociedade, né? Que é o Jovem no Futuro, né? Que são projetos buscando o empreendedorismo, a tecnologia e a inovação. E a universidade aqui é uma referência em alguns segmentos, em algumas áreas. É isso que a gente veio conhecer para podermos ter um aporte, uma ajuda e o conhecimento que a universidade detém através dos seus professores e de todo o saber que a universidade traz consigo. Através do programa de pós-graduação em ensino de matemática, foram apresentadas iniciativas referentes ao aprendizado de robótica e astronomia. A Universidade de Passo Fundo tem um trabalho muito importante que ele faz com a comunidade há muito tempo, através dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, através da extensão e de pesquisa. E a gente vem oferecendo esses trabalhos ao governo do estado. Há uns 15 dias atrás, os nossos professores estiveram numa audiência com o secretário da Educação, apresentaram as propostas de projetos que vão desde robótica até formação de professores. E o secretário achou isso importante e resolveu conhecer a nossa instituição de perto e conhecer também os nossos projetos. E é por essa razão que ele está aqui e vai passar o dia aqui na UPF, convivendo conosco e compreendendo um pouco melhor de como funciona a UPF. A parceria ainda está sendo estudada pelas instituições. Durante a tarde, uma comitiva conhecerá os prédios do Instituto de Ciências Exatas e Geografia, o UPF Parque e demais projetos envolvidos. Bom, hoje à tarde o secretário deve visitar prédios aqui da universidade, entre eles o PF Parque. O secretário Faisal Caran segue com a gente, agora aqui conosco no estúdio. Muitíssimo obrigada pela sua presença. O senhor me contava há pouco que conhecia, obviamente, Passo Fundo, mas ainda não conhecia a universidade. É verdade, eu tive o prazer de conhecer Passo Fundo alguns anos atrás, né?
o tipo de doença da minha mãe na época, né? E fiquei encantado com a cidade, né? Ela é muito pujante em termos de economia, de alternativas econômicas, né? Diferenciada de tantas outras cidades no interior do estado, né? Essa agenda hoje pela manhã com a reitoria da universidade, como a gente viu na reportagem e que segue hoje à tarde, ao que tudo indica, pode trazer aí boas notícias para escolas do estado. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos uma visita por parte da direção da universidade uns dias atrás na SEDUC, em Porto Alegre, e ficamos encantados com alguns projetos que são desenvolvidos internamente aqui na universidade. E eles acabam coincidindo com os projetos que a gente tem para os próximos 3 anos e meio quando se fala em educação, principalmente na área da inovação, na área de tecnologia, a qual a universidade está um passo à frente de outras, a gente coloca dessa forma. Então nós estamos buscando parcerias com parques tecnológicos, com universidades, buscando em outras universidades, não somente a de Passo Fundo, como a própria PUC, UBRA, entre tantas outras, o conhecimento que essa universidade detém e que ela possa multiplicar aos nossos educadores, mas de forma muito especial aos nossos alunos. Bom, secretário, aproveitando a sua vinda, 3 escolas aqui em Passo Fundo foram ou parcialmente ou totalmente interditadas por questões elétricas, por problemas na fiação elétrica. Bom, essa não é, infelizmente, uma exclusividade da cidade de Passo Fundo, isso acontece em outras cidades do estado. Que solução a sua secretaria está buscando para esse problema? Nós temos que pautar um pouco diferente. Hoje nós possuímos 90% dos problemas que tem em escolas estruturais, parte elétrica. A gente sabe que o governo passado, através de uma força-tarefa, contratou 8 universidades, parcerias que foram feitas para desenvolverem projetos elétricos. A UPF era uma delas? Era uma delas, inclusive. que era parceira do Estado, exatamente isso, né? Só que tem um pequeno problema entre tu fazeres projetos, validar projetos e colocar ele em processo licitatório e contratar é uma diferença muito grande. Houve uma preocupação em fazer projetos em grande quantidade, não de executá-los. E hoje, 90% da nossa rede de mais de 2.466 escolas possuem problemas elétricos. E todas, praticamente, em tempo meio conjunto, meio próximo. Então, a gente tem tido, não somente em Passo Fundo, mas em outras cidades do interior do estado, problemas, sim, porque as escolas, através das CPMs, entre outros, foram colocando ar-condicionado, torneiras elétricas, computadores, e a rede é muito antiga, ela não comporta esse volume. Então, dentro da disponibilidade financeira do Estado, nós estamos aportando recursos para recuperar essas escolas. É o que acontece hoje em Passo Fundo. Bom, então esse convênio pode ser retomado? A nossa ideia é retomar, porque a força-tarefa foi extinta no final do ano, início do atual governo, por questões legais e questões financeiras também, de um corte transversal que ocorreu de recursos, porque o Estado não disponibiliza e não tem recursos para tal. A ideia é retomar esse projeto, porque ele é muito mais econômico para o Estado, porque faz uma parceria, permite que o aluno que hoje está dentro da sala de aula, ele haja como um estagiário na área de engenharia elétrica, e a universidade ganha com isso também, porque tem seu aluno colocando a mão, né, neste problema e convivendo com essa realidade. Bom, secretário, o professor temporário está sendo demitido caso ele tenha um atestado médico acima de 15 dias. Por que é que foi tomada essa decisão? Essa decisão ela foi tomada porque nós estamos sem matrículas. Foi autorizado no início do ano, através da Assembleia Legislativa, a contratação de 19.890 professores. Só que ao longo desse ano nós já tivemos praticamente 3.000 aposentados, professores aposentados, e outros 760 que encaminharam a aposentadoria, que deve ocorrer nos próximos dias. Isso em decorrência da dita reforma da Previdência em Brasília. Está todo mundo esperando. Então nós temos uma expectativa hoje de termos quase 13.000 professores fora de sala de aula. E nós tínhamos só 19.800 e poucas matrículas a serem utilizadas. Isso significa que não tem como não ter professor dentro de sala de aula. Fizemos todos os cortes possíveis, aí chegamos aos contratos temporários. Agora a gente tem que deixar muito claro, todo aquele professor que está sofrendo corte a partir do 15º dia, ele não fica descoberto, ele vai para o INSS como qualquer outro trabalhador, de qualquer outra empresa. Bom, é um processo diferenciado porque ele tem o IP, e rompe-se o contrato e se chama outro professor para estar dentro da sala de aula, para não deixar o aluno sem professores. O que acontece hoje, a partir do momento que se detecta que um desses professores demitido
um professor ou professora, ele esteja com uma doença mais grave, a gente revê essa situação para não deixá-lo na totalidade desamparado por uma questão emocional, uma questão humanitária. Agora, a gente sabe que a gente precisa das matrículas, os alunos precisam de professores. Secretário, muito rapidamente, qual é o número ideal, o número necessário de professores hoje no estado do Rio Grande do Sul? O estado hoje tem 60 mil professores. Desses 19.800 contratos temporários, em torno de 40 mil concursados. O seu déficit hoje é qual exatamente? Ele é muito pequeno e ele vai ser diário, porque são questões de doença, questões de gravidez e outras questões de demissão, aposentadoria. Não existe um banco de reserva que permita que em 2, 3 dias tu reponha o professor. Ele precisa no mínimo 24 dias úteis entre ser convocado, ter um edital, fazer o exame de saúde e vir para dentro da sala de aula. No mínimo 24 dias é que o aluno fica sem professor. Bom, educação para a gente aqui é prioridade na pauta da UPF-TV e a gente segue acompanhando as ações do governo, muito em função também da Coordenadoria Regional de Educação. Secretário, muitíssimo obrigada e que o senhor tenha um excelente dia aqui na universidade. A todos nós, e vai ser um prazer muito grande conhecer todos os projetos da universidade e Passo Fundo, é claro. Que bacana. Obrigada mais uma vez. E olha, o programa de hoje termina aqui. A gente aproveita para te convidar para dar um pulo lá na página da UPF-TV no Facebook, compartilhar o nosso conteúdo. O Hora da Notícia volta amanhã ao vivo, ao 12h30 e sempre repete à noite, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.